Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a jornalista Nara Normandi, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite, e um assunto bastante legal, a questão das emendas participativas, um processo que parece ter sido bem sucedido. Como foi discutir com a população onde se deve trabalhar as políticas, onde se deve investir? Prazer estar aqui. Sempre muito bem-vinda aqui a essa casa. Na verdade, o Emendas Participativas ele foi uma iniciativa de votação online para que as pessoas pudessem participar mais da política. Então, o que basicamente a gente fez? O deputado federal, JHC, como cada deputado federal e senador, eles têm uma porcentagem dentro do orçamento brasileiro, que eles têm direito a investir uma porcentagem desse valor em projetos, em ações para os municípios do seu estado. Então, no caso, o JHC tem as emendas parlamentares dele e que poderia trabalhar isso aqui em Alagoas. E aí, o que a gente fez? Não, vamos democratizar essa escolha. As pessoas têm que participar da política. E aí que entra a comunicação como diferencial nesse processo. Como é que a gente vai fazer com que a pessoa participe, se sinta motivada a se envolver ali? E aí o que a gente fez? Foi para as plataformas digitais. A gente criou um site, emendasparticipativas.com, que em 3 passos as pessoas poderiam tomar essa decisão. Então, basicamente, elas poderiam escolher a área, que poderia ser a área da saúde, a área da infância, a área da infraestrutura do esporte. Depois, qual ação correspondente a cada área e a cidade. Então, com esses 3 passos, as pessoas já conseguiriam estar num primeiro passo a estar participando, a estar decidindo melhorias para as suas cidades, a estar democratizando algo que normalmente só o político faz. Então, a gente está quebrando isso daí e colocando as pessoas para decidirem, né? A pesquisa social brasileira, né, que é feita pelo governo federal, mostrou que um dos pensamentos da sociedade atual, pelo menos de forma global, né, de forma nacional, é que o governo tem que fazer a sua parte e só depois eu faço a minha. Isso é um pensamento dado na pesquisa. Colocar um projeto como esse, uma proposta como essa de colaboração, é quebrar um paradigma, é quebrar um modelo de tipo, até que se brinca, né, que no Brasil você espera do governo e faz, nos Estados Unidos tem a frase, eu acho que do Kennedy, que ele diz bem assim, não pergunte o que o governo pode fazer por você, o que eu posso fazer pelo governo. Você acredita que isso muda? O brasileiro é realmente assim? Ou uma iniciativa como essa prova que não? Eu acho que o resultado dela foi surpreendente. Assim, a gente teve exatos 5.135 pessoas votando. Então, vamos considerar que esse caso específico ficou 1 mês no ar. Foi uma campanha, assim, delimitada às plataformas digitais. Então, a gente trabalhou a comunicação basicamente pelas redes sociais. Então, a gente tentou divulgar ao máximo para as pessoas, fazer com que a informação tivesse o maior alcance para tentar democratizar essa mensagem e as pessoas terem a oportunidade de votar. Eu acho que ela foi, sim, um primeiro passo numa ruptura, uma quebra de paradigma nesse sentido. E eu acho que ela vem aqui, independente do político, mas para que vários outros sigam esse exemplo. Para que a classe política ela entenda que as pessoas elas querem participar. Então, não é mais isso, o político fala e as pessoas escutam. E eu acho que a comunicação ela é essencial nesse processo para mostrar que, ainda mais com essas plataformas, as pessoas estão cada vez mais aptas a isso. Principalmente quando é pela cidade, porque se a gente for pensar em contextos políticos, as pessoas moram nas cidades. Então, é a cidade que tem a realidade para ela. Então, a ação era de pavimentar a rua, de construir uma quadra, de construir um posto de saúde. Então, quem é que não quer tentar melhorar a sua realidade ali? E o que foi bacana foi que o resultado, as cidades que conseguiram mais votos, foi as cidades que as pessoas mais se engajaram. Então, a gente teve a casa da Prefeitura de São José da Tapera. A comunicação da Prefeitura de São José da Tapera, ela abraçou o projeto e aí fez divulgação nas redes sociais deles, fizeram animação, fizeram tudo. E aí eu acho que souberam ver a potencialidade da iniciativa e aproveitar. Não, vamos aproveitar e tanto é que levaram. Conseguiram 250 mil para pavimentação de ruas. Qual o papel da tecnologia? Total, eu acho que a tecnologia ela vem quebrar, ela vem descentralizar o poder.
ela vem colocar várias pessoas como atores ali naquele processo. Então, eu e você numa rede social, por mais que tenha mais seguidores ou mais influência, mas a gente pode ter o mesmo grau de conquistar mais espaço ali. E aí cabe a cada um tentar desenvolver. A gente tem no Brasil um modelo de representação. É um modelo em que você escolhe os representantes, teoricamente ele vota de acordo com quem ele representa. Mas se pede ao longo do tempo que esse mesmo cidadão que destina o voto a uma pessoa, que ele participe. Hoje, no caso do emenda, mais do que participar, ele precisa colaborar? Sim, eu acho que esse tem que ser um processo que ele não acaba quando a gente vota no político, ou nesse caso de uma iniciativa como essa, não, votei e pronto, já fiz a minha parte. Não, porque existe todo um processo, como em qualquer esfera. Então, se foi destinado 250 mil para pavimentação de ruas em Tapera, e aí, quando é que esse dinheiro vai chegar aqui na conta? O que é que ele já foi feito lá em Brasília? Então, cabe também a gente estar acompanhando. Ao político, no caso, a estar dando transparência a isso daí, e as pessoas a estarem fiscalizando aquilo ali, porque o dinheiro é de todo mundo. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Mas apresentando também soluções? Sim, com certeza. Porque quem sofre com a carência dos serviços públicos é o cidadão. Então, a ideia é que ele que diga para que possa se construir. Então, no próximo ano, que a gente quer repetir isso daí, ao invés da gente já colocar as áreas, a gente quer que as pessoas digam quais as áreas, ainda mais que precisam. Então, além só de colocar para as pessoas votarem, chamar as pessoas para construírem junto a próxima edição do Emendas Participativas, para elas opinarem. Não, isso daqui é o que mais precisa, e a gente já colocar a disponibilidade, o que for mais interessante para as pessoas, que for mais necessário naquelas cidades. Você acha, não estou falando necessariamente de um político, mas da classe política, você acha que ela escuta bem a população? Não, eu acho que a gente tem muito o que avançar ainda nesse sentido. Eu acho que tem-se essa sensação de que nas redes sociais se escuta, mas eu acho que as pessoas têm que participar mais para que o político entenda que as pessoas estão realmente interessadas. E não só apenas aquela olhada na rede social. Mas quando a gente vê uma pessoa que comenta, que ela quer saber a opinião de qualquer político que seja sobre determinado assunto e que você tem uma resposta daquilo ali, eu acho que a atenção já é diferente. Como é uma forma boa do cidadão se comunicar com o seu representante? Qual é uma forma eficiente? Você, como uma comunicadora, como um meio num processo, o que você aconselharia a um cidadão que está escutando essa entrevista, assistindo essa entrevista hoje, a dizer bem assim, eu quero falar com o deputado que votei, ou não importa, qualquer deputado que tenha sido eleito, e eu quero dizer o que é que eu espero dele? Eu acho que a vitrine hoje em dia é sempre as redes sociais. E quando faz um comentário é diferente ainda de uma mensagem inbox, que a gente chama. Porque o comentário está público ali. Então, não só o político, como todas as outras pessoas também veem. E aí, quando se tem uma resposta daquilo ali, acho que o interesse é muito maior. Então, a porta de entrada sempre começa pelas redes sociais. Mas eu acho que ela não se finaliza ali. Eu acho que quanto mais o político ele também entender que ela pode ser um canal que você está falando com várias pessoas, mas que você aproxime aquela relação. Por exemplo, a gente tem um deputado, mas que tem uma predominância, um público grande de uma determinada cidade. Então, por que não fazer uma reunião com essas pessoas que te acompanham nas redes sociais e bater um papo, um almoço, um café, trazer esse debate da rede, do online também para o offline. Fazer com que as pessoas também conheçam o dia a dia, os bastidores, que conversem. Não seja só aquele político que você vê na rede social, mas que ele também esteja presente ali, esse contato físico ainda. O político de hoje confia no cidadão? Nas opiniões do cidadão? Eu digo isso pela seguinte provocação. Não é mais cômodo para um representante, se você está falando de um deputado, eu vou botar um senador. Não é muito mais cômodo para um senador ouvir a opinião do prefeito, do líder comunitário, do que do cidadão celular da sociedade? Acredito que essa relação ela não vai deixar de existir entre a classe política, seja um senador ouvindo um prefeito, um vereador, um líder comunitário.
Isso faz parte do jogo político, não só do jogo político em termos de articulação, mas da própria estrutura. Mas são essas pessoas são representantes, como a gente falou aqui antes. Então, eles também representam uma camada. Se eu posso ouvir direto de quem recebe o serviço público, de quem está ali na ponta, por que não? Não é que a gente está tirando intermediadores dessa classe, mas a gente está podendo ouvir direto da fonte. Mas ele tem uma confiança nesse discurso ou soa sempre personalista? Tipo, é só o interesse de um e não de vários? O cidadão? Na verdade, como filtrar essa mensagem? Por exemplo, você, na área senadora, recebe em algum momento uma mensagem no Facebook, dizendo, olha, o ideal, senadora, é que você vote por mais emendas para a saúde, não para a infraestrutura. Não soa muitas vezes para a senadora, tipo, essa é a opinião de uma. Sim. Ou precisaria, tipo, eu só passo a considerar, por isso o grau da confiança no eleitor que está sendo escutado. Só passo a considerar a partir de 10 mensagens com o mesmo conteúdo. Pois é, isso daí eu acho que é quando se tem a articulação, por exemplo, de grupos que querem pautar determinado tema e eles vão direto na classe política e querem pautar, se organizam bem, eles conseguem mais atenção ali para suas respostas. Mas eu acho que não seria uma questão de confiança, mas dali podem ter várias outras pessoas que estejam pensando daquele jeito. E cabe também a filtrar aquilo ali, ou às vezes até nas redes é tudo muito público. Então, por que não ir ver o perfil dessa pessoa, enfim, e tentar entender mais quem é aquele cidadão, quem é aquele eleitor. Porque eu acho que o caminho, na verdade, é o político ele ser cada vez mais gente como a gente, na verdade. Que foi o que a gente tentou nesse projeto do Emendas Participativas. Ele não tinha um caráter personalista do deputado que estava tocando. As peças de comunicação que a gente trabalhou foi sempre muito com as pessoas, porque a ideia era que as pessoas se identificassem e participassem. Então, quando a gente colocou, era uma pessoa da nossa equipe com a foto com um dedo. Então, era assim, é todo mundo que pode chegar aqui, dar um clique e votar. Então, despersonalizar um pouco, eu acredito, para fazer com que as pessoas se aproximem, sabe? Para que as pessoas se sintam pertencentes àquilo ali. E claro que tem que ter uma confiança do político e uma liberdade. Dizer, não, deixa a comunicação tocar de acordo com o conceito que a gente planejou, que é muito difícil em alguns casos, mas aí quando a gente consegue esse espaço, essa liberdade, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu estou aqui com a Nara Normandi, jornalista, a gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a jornalista Nara Normandi. Nara, desse processo de participação popular, de uma legislação participativa, se espera que tenha alguém que intermedie isso, que é um comunicador. Alguns chamam de comunicação 3.0. Como você vê o papel do jornalista, do relações públicas, do comunicador em si, nesse processo de mediação sociedade representante? Eu acho que o profissional da comunicação, independente da habilitação, ele tem que ser cada vez mais estratégico, cada vez mais no sentido da visão global, da coordenação ali. Então, não dá para só achar
que, não, eu vou fazer só a parte de assessoria de imprensa, só a parte de mídia digital, ou só uma parte mais publicitária. Você tem que subir, pegar um dronezinho, subir aqui e tentar ver qual o cenário que você tem. E aí entender que cada local tem uma linguagem e a gente construir. Então, eu acho que o papel do comunicador, ele é cada vez mais estratégico, cada vez mais de inteligência, cada vez mais de articulador, de entender as ferramentas da comunicação sem se restringir a elas. Não, a gente vai fazer conforme aquilo. É subir mesmo o olhar e tentar ver como aproveitar aquilo ali. Então, deixar muitas... que as redes sociais vão acabar com o jornalismo, e aí vem a história de fake news, e vem os robôs, a automatização. Eu acho que tudo isso sempre precisa ter um significado, um contexto por trás, um sentido. E eu acho que o jornalista, ele vem para dar significado a tudo isso. Por mais que esteja uma avalanche de informações... Ele passa a ser um gestor de comunicação? Sim, sem dúvida. É exatamente isso. Ele deixa de ser um mero se preocupar apenas com atividades pontuais e ele se preocupa com a gestão mesmo da comunicação. E eu acho que quando a gente tem essa visão, a gente consegue, inclusive, fazer as nossas atividades específicas de uma forma mais clara, entendendo o papel de cada um ali e vendo o contexto global. Conta pra gente, quando se iniciou esse processo, você conseguiu ter apoio de outras empresas, de outras instâncias, de outras entidades? Conseguiu trocar ideias com outras pessoas? Como foi esse processo? Pois é, o bacana foi que a gente tentou mostrar para algumas outras empresas, algumas outras iniciativas, pessoas que são referências no Brasil, para tentar divulgar isso daí. Então, no caso do Emendas Participativas, ele foi construído aqui em Alagoas, então era para um deputado federal. Então, muitos outros deputados federais lá em Brasília, muitas outras pessoas diziam, quem foi que fez? Foi aqui. Não foi em Brasília, a gente foi em Alagoas. Foi feito por profissionais de Alagoas, pensado aqui, planejado aqui, design, tudo, e aí o pessoal ficava assim, poxa, por que a gente não fez isso antes, sabe? Aquela sensação. E era uma coisa tão simples, foi um site, um custo baixo, o custo de elaboração de um site. Às vezes é muito ter a coragem de tirar a ideia do papel e ir lá e fazer. Pode dar certo, pode não dar. E o que é que a gente fez? A gente também tentou, da comunicação, colocar isso com outros colegas de empresas que fazem inovação no serviço público. Tem a WeGov, que é uma empresa de Florianópolis, e que aí eu já tinha participado de um congresso com eles. E aí mandei e-mail pro pessoal, tudo, aí divulgaram também na página deles, que a WeGov serve quase como uma curadoria, que é isso, o jornalismo também, ele vem muito nessa curadoria de conteúdos, e eles publicaram, galera de Alagoas e tudo. Então, por mais que aquilo ali não trouxesse o quantitativo, que é das pessoas, que os alagoanos que iam votar, mas ele estava agregando valor ao nosso projeto. Então, aí também tem o pessoal da Vetor Brasil, que é um pessoal que trabalha com capacitação de gestores públicos, então a gente também divulgou. Aí no Twitter a gente foi falar com o Ronaldo Lemos, que é o comentarista da Globo News, de tecnologia. Então a gente foi lá, na maior, Ronaldo, o que está acontecendo aqui em Alagoas, aí marcou, aí a gente doida que ele repercutisse nacionalmente, e aí ele já marcou um doutorando em ciência política, e que também é um coordenador de inovação lá no Rio de Janeiro. E aí o pessoal, que legal, orçamento participativo, tudo. Então a gente tentou também dar essa capilaridade, porque é isso, é um passo que a gente quer que se espalhe, né? Que, na verdade, o que a gente quer é que essa cultura se espalhe, a gente da comunicação. E está se espalhando? Eu acredito que sim, Ana. Se vê alternativas semelhantes no Brasil? Vejo, tem muito sim. A gente tem muitas, principalmente do Poder Executivo, que é onde está mais prática. No Legislativo, a gente ainda vê, apesar de ser mais longe do cidadão, mas na própria Câmara Federal, eles estão tentando implantar a pauta participativa, que é das pessoas votarem quais projetos elas querem que vão para a pauta. Então, aí eles pré-selecionam as áreas, colocam os projetos de lei e a pessoa pode votar para que aquele projeto vá para a pauta. São pequenos passos, aí tem todo um contexto que a gente sabe que não é fácil, mas vem se trabalhando para isso. Você acredita que ações como essas, orçamento participativo, legislação participativa, a questão da pauta, até os próprios sites do governo de transparência, pode ser exatamente o caminho para uma redução drástica da corrupção que a gente tem tanto medo, tanto horror hoje?
Eu não tenho dúvida que isso daí, que esse tem que ser o caminho, assim. E eu acho o mais bacana da comunicação é isso, porque a gente, com a comunicação, com as tecnologias digitais, a gente consegue colocar isso a um clique ali, de uma linguagem fácil para que as pessoas tenham acesso. Então, aos poucos, as pessoas têm que saber pedir a lei de acesso à informação, que se a gente for ver no Conselho do Governo Aberto, é questão de acesso à informação, de participação pessoal. Então, a partir do momento que as pessoas estiverem educadas politicamente sobre os seus direitos também, com certeza a corrupção tende a diminuir, porque aí vai ficar mais intimidado, né? Vai ficar uma coisa que é mais clara. Então, todo mundo vai poder questionar, não vai ter algo que seja obscuro. Então, isso força, exemplo, isso é um exemplo claro de em 513 deputados. Você acredita que isso cria uma onda? Sem dúvida. Eu espero e eu acredito que sim. E eu acho que a gente não tem que criar, não precisa ser aquela história, tenho que inventar a roda. Acho que quando uma iniciativa, sei lá, não precisa ser boa, mas que ela já deu um avanço, já deu um passo, ela tem que ser replicada. Se fosse outra, dizer, deputado fulano disponibilizou tantos milhões em emendas, eu vou disponibilizar o dobro. Teve um colega meu que brincou, então eu sou deputado federal, eu quero também fazer isso, vou disponibilizar o dobro. Então, assim, que seria uma coisa para virar, né? Uma onda, mas uma forma de dar... Você falou em acessibilidade. Hoje, na tua análise, os softwares, as partes de transparência, o Senado, a Câmara dos Deputados, as ações para acesso à população, inclusive em termos de interface, elas são acessíveis à população como um todo? Eu venho acompanhando alguns eventos de dados abertos e a gente tem a academia também produzindo muita coisa bacana. Lá na UNB mesmo tem um doutorado que é de transparência, democracia digital, participação, e eu acho que está tudo combinado, cada setor fazendo um pouco da sua parte. Se a população fizesse, o meio político fizesse, o meio acadêmico, então aí a gente pode ter um caminho mais fácil, porque cada um está dando o seu passo. Nesse caso de software, de tudo, esse pessoal de tecnologia da informação, de ciência da computação, está fazendo muita coisa bacana, muito mesmo, essa parte de dados abertos. Acho que a gente da comunicação tem que aproveitar mais isso, usar mais, trabalhar mais de forma multidisciplinar para a gente conseguir mais resultados, sem dúvida. Qual o futuro da comunicação política? Eu espero que cada vez mais democrática, no sentido das pessoas estarem participando da comunicação, ela se tornar menos personalizada do político e colocar mais as pessoas para dialogar com aquele político. A gente está numa democracia em que tudo termina desaguando para as eleições. Você considera essa parte de colaboração, de participação, de transparência, aliada à tecnologia, aliada ao debate claro de escutar, um valor que vai pesar nas eleições do próximo ano? Pois é, a gente estava vendo até uns conceitos aí, tentando fazer umas leituras de que as pessoas elas são mais intuitivas do que racionais. E eu acho que a gente precisa ser racional também, não ficar só no momento circunstancial. Eu acho que é um valor que ele tem que ser, mas teria que ser a tendência de ser assim, e não ser um diferencial. Na verdade, era o que a gente tinha que exigir. Mas que hoje ainda, no passo que a gente está, é um diferencial do político quando ele trabalha dessa forma. Bom seria que vários outros... Esse valor, ele é um valor do jovem ou ele consegue ser, exemplo... Uma pessoa hoje de 50, 60, 70, hoje já identifica, tipo, bem assim, olha, esse representante me abriu a possibilidade de escutar, de votar, de escolher, de participar. Isso é um valor que eu quero. Você acha que já há essa capacidade de compreensão? Eu vou tirar pelo exemplo desse projeto que a gente fez, mas considerando ainda que a gente vive numa situação política polarizada, né? Mas com essa iniciativa eu conheço pessoas que não tinham votado no deputado e que pela iniciativa estavam compartilhando, estavam divulgando aquilo ali e faziam questão de dizer, olha, em relação às opiniões políticas,
tudo, e aí, mas isso daqui eu tô participando, eu tô divulgando, eu tô querendo, merece o nosso reconhecimento e a divulgação. Então, assim, e eram pessoas mais velhas, formadores de opinião, professores da UFAL. Então, assim, não era algo só, é o jovem porque tá ali, tá na internet. Não, ao contrário, o pessoal também, digamos assim, mais formador de opinião, também reconhecendo pela iniciativa. Você já citou São José da Tapera. Quantos municípios conseguiram colaborar? Todos os municípios alagoanos tiveram votação. E aí a gente teve Santana do Ipanema, as cidades beneficiadas, Santana do Ipanema, Maceió, Rio Largo, Satuba, São José da Tapera e Traipu. Então foram postos de saúde, pavimentação de rua e a questão da infância, que era o kit do conselheiro tutelar, e aí R$2.277.000 das emendas parlamentares do deputado JHC foram resultado para essa votação que beneficiou essas cidades. E aí coube a cada cidade fazer sua mobilização aos grupos de WhatsApp. Então a agente da comunicação recebia muitos prints dos grupos. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente forte ainda. Então a gente pegou as pessoas se mobilizando, vai lá, e aí o pessoal mandou print pra gente, e aí foi bem bacana o resultado. Para finalizar, nós estamos numa sociedade em que um representante, vamos dizer, um representante humanista, ele pode abrir uma votação e descobrir que a população, ou quem votou, talvez por lobby, por engajamento, quer que ele vote pelo armamento, rearmamento. É o perigo dessa democracia? Sim, quando você abre espaço para os outros opinarem, você tem que saber o que é que eu quero com isso, na verdade, né? Porque eu acho que às vezes tem que ter cuidado, não só o meio político, mas a gente da comunicação eu tô fazendo isso por quê? E o que é que eu vou fazer com isso daí? Não adianta a gente, vou abrir o canal e depois, e agora? O que é que eu faço? Não, vou perguntar para as pessoas. Você tem que saber o que é que você quer com aquilo ali. Então, quando a gente abriu uma votação como essa, a gente disse, não, determinado valor vai ser para o que as pessoas decidirem. O que for mais votado, vai ser. Mas imagina, não, aí depois você questiona, não, mas veja bem, olha, não vamos fazer para isso, para essa cidade. Não, quando você abre o espaço, você tem que estar receptivo para o que vem dali. Então, se você abre uma enquete, se você abre um questionamento sobre determinado tema, ou você esteja preparado para responder em qualquer situação que seja, se for pelo armamento ou desarmamento. Muito obrigado, Nara. A gente agradece. O programa Ponto de Vista está sempre aberto, à disposição. Estar aqui. A gente agradece também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.